Durante a audiência pública, muito se falou em se criar um ambiente de segurança jurídica para gerar confiança no meio empresarial. Do pequeno ao grande comerciante, do micro ao grande empresário. Acompanhe. Empresários internacionais, detentores de capitais valiosos para o desenvolvimento deste país, têm evitado aqui aportar esses capitais, sempre com o argumento de que o país ainda não oferece uma segurança jurídica, principalmente pela facilidade com que se revisa neste país, no judiciário brasileiro, os contratos. É preciso, então, fazer o que nós estamos propondo nesta comissão, através do anteprojeto, criar uma ambiência, um fator de ambiência, segurança jurídica, um ambiente propício a investimentos. Nós estamos numa época de mudança, de ruptura, de transformação da sociedade, em que durante muito tempo o direito queria manter o status quo ante, a situação que tinha, embora tudo tivesse mudado. E uma das áreas importantes desse particular foi a empresa. A empresa significando para o direito comercial o que no direito civil representava o contrato, a propriedade, a responsabilidade civil. E tivemos que fazer mudar a sociedade. E assim assistimos recentemente, em grande parte, graças ao trabalho inicial do Fábio, ao projeto que está sendo elaborado aqui e na Câmara, ao que podemos chamar o renascimento do direito comercial. Renascimento com a possibilidade de readquirir o que já se denominou a dignidade do direito comercial. O direito comercial conseguiu se liberar daquela prisão que tinha no direito civil e que já não se justificava, especialmente com o decurso do tempo e a transformação da nossa economia. Na realidade, no passado, a empresa era um objeto, hoje é um sujeito. Já se tornou sujeito com o Código Civil, mas definiu-se melhor como sujeito já no nosso projeto. Mas eu prefiro dizer que esse anteprojeto é tão inovador que, na realidade, ele institui. Porque o Código Comercial de 1850 só regula hoje o direito marítimo. E nós estamos trazendo um Código Comercial que contempla todos os segmentos do âmbito comercial. Desde direito marítimo, né, desde os contratos empresariais aos contratos típicos do direito comercial. Ou seja, a revolução é maior do que a inicialmente pensado. Um novíssimo, e eu diria original, com a proposta ou anteprojeto de Código Comercial. Só por isso já valeu o propósito do senador Renan Calheiro em criar uma comissão para instituir, para elaboração de um anteprojeto de um novíssimo Código Comercial. Há também uma norma muito importante em relação às sociedades limitadas, a regra do artigo 303, quando diz que a sociedade limitada rege-se pelas normas das sociedades por cotas e nas omissões dessas e do contrato social pelas aplicáveis à sociedade anônima fechada. Então, mais um artigo que busca dar muita clareza sobre as regras que são aplicáveis a esse que acaba sendo o modelo societário mais utilizado no Brasil, explicando, inclusive, em que medida e de que maneira até mesmo a utilização da lei das sociedades por ações poderá ser feita. E é claro que, além dessa clareza, a gente nota muito facilmente no anteprojeto essa busca por uma maior flexibilidade, uma busca pela maior flexibilização. Há, portanto, uma renovação da importância do contrato social e, o que é mais importante, se busca atingir todos esses objetivos sem também se desconsiderar aquelas preocupações que motivaram o legislador do Código Civil. Então, a proteção, por exemplo, ao sócio minoritário, o sócio não controlador, é também uma das tônicas do atual anteprojeto. Acho também que o anteprojeto trata muito bem dos direitos e dos deveres dos sócios, sem dúvida nenhuma que esse também é um dos seus pontos altos.
trata muito bem da questão da liquidação das cotas e da apuração dos haveres. Está aqui o professor Fábio Lioa Coelho, que sempre nos alerta que esse acaba sendo talvez o maior problema do direito societário na atualidade, se utilizarmos o critério da litigiosidade. Talvez o problema que mais leve causas ao Poder Judiciário. Não é isso, professor Marcelo, que tem todas as estatísticas? Então, é claro que o anteprojeto avança muito nesse sentido. Também adota soluções muito interessantes no que diz respeito à exclusão de sócio, até por já adiantar o que viria a ser a justa causa. Então, na verdade, o anteprojeto tem essa grande facilidade. Dentro do possível, ele procura explicar determinadas situações, evitando, portanto, todos os impasses e controvérsias que decorrem, muitas vezes, de normas extremamente abstratas, de normas extremamente genéricas. O livro ele acabou sendo organizado, então, em primeiro lugar, com base num conjunto de princípios que se encontra na parte geral, então, princípios próprios do processo empresarial. Na verdade, o direito empresarial ele é um ser vertebrado, vamos dizer assim, um ser único, sistemático, que possui uma ossatura, que, no meu ponto de vista, na minha interpretação, é composta por esses princípios. O que me parece de extrema relevância é o princípio da intervenção mínima, né? Que diz que admite, né, de fato, a ocorrência da intervenção do judiciário nos negócios empresariais, porque é claro que existe essa possibilidade, o judiciário ele existe não só para garantir a efetividade dos negócios, mas também para intervir neles quando necessário, mas ele deixa muito claro de que a intervenção ela deve ser mínima, ou seja, ela é uma medida de caráter excepcional e que, quando adotada, ela deve sempre ser reduzida no escopo, né, e no tempo. Ou seja, uma espécie de advertência principiológica aos operadores de que a intervenção não é um esporte que deva ser praticado com muita frequência, e sim que é uma medida séria e que deve ser olhada com restrições, né, na sua aplicação. E, finalmente, o último princípio colocado foi o da atenção às externalidades. Esse princípio também me parece igualmente relevante, porque ele simplesmente reconhece uma realidade econômica de mercado, que é o fato de que os contratos que são firmados entre os empresários, normalmente eles não são isolados, eles se integram numa cadeia de negócios, né, em que ele se insere, uma cadeia de fornecimento em que ele está inserido, e também ele se replica diversas vezes num mercado que produz ou que compete em torno daquela estrutura de negócios. Então, a atenção à externalidade é um princípio que orienta os juízes, né, no sentido de que, quando eles tomarem uma decisão em relação a um determinado negócio, que eles se lembrem de que empresários que não são parte daquele processo também praticam o mesmo tipo de negócio, e eles vão observar aquela decisão como uma referência sobre como eles devem firmar ou conduzir os seus negócios externamente ao processo. E que, portanto, uma decisão que aparentemente está sendo tomada apenas em relação a uma determinada causa, que ela pode e provavelmente vai ter efeitos externos em relação àquele litígio, e que esses efeitos, essas consequências externas, devem ser ponderadas pelo magistrado, né, pelo Poder Judiciário, antes de que a decisão seja efetivamente tomada. No próximo bloco, o efeito da falência sobre as empresas e a criação de varas especializadas no judiciário. Não apenas varas em primeiro grau de jurisdição, mas também turmas, câmaras especializadas nos tribunais de segundo grau.